Nós vamos falar do Evangelho de Mateus, do capítulo 9. Vou comentar com vocês alguns versículos que a gente escutou domingo. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Os evangelistas nos contam, que nada passava despercebido para Jesus. Nada. Jesus viu o paralítico de Cafarnaum, ele viu os cegos de Jericó, ele via a senhorinha encurvada. Nada passou, nada passou. Eu fico imaginando Jesus vendo a multidão como ele poderia hoje estar nos olhando aqui. Eles falam que de modo especial, como é que Jesus via tudo aquilo? Como é que o olhar de Jesus, mexeu, fez com que ele tivesse compaixão. Imagina ele, filho de Deus, vendo tudo aquilo, sabendo tudo que Deus tem para nós. Todo o trabalho de Jesus para o bem nosso, construir de novo o bem da humanidade. Ele olhava aquela humanidade e falava: por onde mesmo nós vamos começar? Viu o povo abatido, perdido, sem direção. Isso mexia nas entranhas dele. Jesus tinha compaixão. Jesus via aquilo e ele se indignava de ver aquilo. E por isso ele se comprometeu para transformar a realidade que ele viu. Quando Jesus se comprometeu para isso, por isso ele chamou os discípulos e falou: preciso de ajuda? Para que vocês possam anunciar o que eu estou anunciando. Então, como que o olhar de Jesus foi um olhar capaz de mudar tanta coisa? Eu fico pensando como é que é o nosso olhar. Que às vezes o nosso olhar é muito mais um olhar para condenar do que um olhar para ver a situação do outro. É muito mais um olhar que vê o pecado do que aquele olhar que vê a vítima. O olhar de Jesus era um olhar de ternura, de doçura. Porque, na verdade, o olhar, a gente olha de acordo com o que o coração sente. Porque o olhar subverte a realidade. Mas para mim poder ver, meu coração tem que sentir. Então eu vou acabar vendo aquilo que meu coração já me chama para poder ver, para que eu possa prestar atenção. Às vezes meu coração não sente nada, eu vejo as coisas e aquilo não me diz absolutamente nada. Por isso que a nossa transformação tem que ser lá no coração. Então Jesus chamou os discípulos, e hoje nós somos os discípulos de Jesus, de 2000 anos depois. E da mesma forma que aqueles discípulos escutaram aquilo que Jesus falou, é para nós poder ouvir de novo. Isso que ele fala: anunciem um Deus vivo, misericordioso. Jesus foi uma pessoa que arrastou a multidão porque Jesus se definiu. E toda pessoa que se define, que tem uma visão muito clara, uma noção muito clara de qual é a sua missão, ele arrasta. Por isso Jesus seduziu, porque ele sabia o que ele era. Ele sabia qual era a missão, qual o papel dele. Então ninguém encarnou, ninguém humano de carne e osso foi tão livre quanto Jesus, tão solidário, tão compassivo, tão apaixonado, adquiriu uma liberdade tão grande como ele adquiriu, chegou num nível de humanidade como ele chegou. E isso está na nossa mão chegar, mas ele chegou, é o que ele nos ensina. Ele pegou os apóstolos, hoje nós estamos longe de ser apóstolo, mas ser discípulo dele. Hoje tem um convite, hoje Jesus continua passando perto de nós e nos convidando um por um e falando: me segue, me segue. Anuncie que Deus está vivo, anuncie que Deus se humanizou para poder humanizar a sua vida e transformar a vida de vocês todos. Foi por isso que ele fez carne e osso, por isso que ele disse que era preciso que vocês vá anunciar que o reino está próximo, aquilo mesmo que ele falou.